O grupo do Internacional tenta esquecer a eliminação na Copa do Brasil para o Fluminense e foca no jogo contra o Red Bull Bragantino na sua reabilitação na temporada. O Campeonato Brasileiro não pode ser esquecido, uma vez que a proximidade do Z4 é uma realidade. E claro, enfrentar Flamengo 3 vezes em sequência é um complicador, seja na Libertadores, seja no Campeonato Nacional. O desafio do técnico Roger Machado não é apenas dar continuidade ao seu trabalho, mas também achar alternativas a partir de desfalques e também de suspensões. O Inter tenta se remontar mais uma vez na temporada e observa todos os movimentos de fora do Beira-Rio para que nada seja prejudicial para o grupo de jogadores. A gente vai falar sobre tudo isso, então tu sabe, fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora lá, vamos falar do Internacional, atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, principalmente no CT do Parque Gigante, porque o Inter treina nessa sexta-feira e depois embarca para São Paulo, onde lá em Bragança enfrenta o Red Bull Bragantino neste sábado pelo Campeonato Brasileiro. E aí depois tudo é Libertadores, Flamengo, Rio de Janeiro, Maracanã, mais uma vez. Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve no canal, ativa a notificação, deixa aquele like que ajuda pra caramba o conteúdo e o compartilhamento também, né? Seja nos teus grupos de internet, seja aqui também nas tuas redes, seja para teus amigos colorados, enfim, chega junto aí pra gente continuar cada vez mais crescendo e nessa interatividade bacana que a gente tem aqui no canal. KTO é a minha parceira, tu sabe disso, e pode ser também a tua. Entra lá, te registra para dar essa brincada, aproveita tudo que a plataforma tem para te oferecer, mas não esquece que é um ambiente para maiores de 18 anos e brinca sempre com moderação e responsabilidade, beleza? Bom, o técnico Roger Machado ele tem um desafio tremendo agora para o final de semana, a partir de desfalques, a partir de suspensões e da remontada do grupo, pensando já o jogo contra o Flamengo. A ideia é fazer muito diferente do que foi feito no São Paulo, em que o Inter pensou no jogo do São Paulo e acabou esquecendo o Fluminense. Fazer do final de semana uma espécie de treino, um teste para o que vai ser feito no Maracanã na quarta-feira que vem. Vitão está fora por conta da suspensão lá tomada, sofrida, né, no caso, no STJD, por conta das declarações ainda lá atrás contra o Corinthians em Itaquera. Cumpre a segunda suspensão automática e aí volta depois diante do próprio Flamengo, né? Só que daí pelo Campeonato Brasileiro, porque a gente enfrenta o Red Bull Bragantino, aí Flamengo pela Libertadores, Flamengo pelo Brasileiro, Flamengo pela Libertadores e Cruzeiro. Então essa sequência, inclusive a gente gravou sobre isso, né? Conversamos aqui nesse contexto todo de 5 jogos, podem ser importantíssimos para a continuidade do técnico Roger Machado aqui no Beira-Rio. O Inter ainda se organiza no meio-campo, uma vez que provavelmente o Bruno Henrique está de volta, tem o Alan Rodrigues podendo atuar pelo Campeonato Brasileiro e uma trinca entre Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Rodrigues não estaria descartada. Carboneiro com Gabriel Mercado lesionados estão fora também. Ou seja, tem na zaga 3 nomes para 2 posições. Por exemplo, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel e Juninho. 2 pela esquerda e 1 pela direita. Me parece, então, que Cleiton Sampaio já tem a sua escolha, ou a escolha natural, por conta da posição, e aí Juninho ou Vitor Gabriel, então, pegando a segunda vaga. E aí, o time lá para frente, provavelmente com o Rafael Borré. Acredito que daqui a pouco a gente pode ter uma novidade de um Ricardo Matias, quem sabe até um Gustavo Prado aparecendo, um Ener Valencia novamente com uma dupla de ataque, podendo colocar a trinca de volantes mais o Alan Patrick. Enfim, é um treinamento dessa sexta-feira que a gente vai conseguir entender para onde vai aí a estratégia do técnico Roger Machado para a sequência aí do Internacional. As notícias, a pressão, a rede social, o fato de muitos colorados estarem
contra a continuidade do técnico Roger Machado, os nomes que pipocam já dentro da própria gestão, em cima de pares do presidente Alessandro Barcelos, pressionando para que o técnico seja demitido, para que haja um fato novo na Copa Libertadores. Tudo isso é para ser esquecido no departamento de futebol. O grupo de trabalho, formado, né, pelo presidente, pelo vice de futebol, José Olavo Bisol, André Mazzuco, D'Alessandro, o próprio Roger, se fecha e busca em si mesmo superar as adversidades, né? Não só apenas pela eliminação, mas também pela sequência, né? Uma vez que o Inter empata com o Vasco, depois acaba perdendo o jogo para o São Paulo, perde para o Fluminense, empata com o Fluminense novamente também, né? Então vem de muitos reveses e isso é a remontada em cima de convicção. Pelo menos foi o que falou o próprio vice-presidente, né, o José Olavo Bisol. Em meio a isso, ontem falamos sobre o nome de Tite, né? Mas já tem clubes da Europa, inclusive, em cima do treinador, não tem nenhuma possibilidade, tá? Inclusive o Lucas Colar, ontem no Entre Vozes, né, do Voz do Gigante, deixou muito claro, né, que conversou com pessoas ligadas ao Tite e ele não tem interesse de treinar no Brasil, ele quer treinar fora do país, depois desse período sabático aí, né, em cima dos problemas de saúde que ele tinha. Aparecem outros nomes, claro, né? Muitos ainda também com um pensamento meio mágico de, não, vamos apostar em algum técnico português. Ouvi muito sobre isso, né? Eu iria num português. Mas aí também é uma questão de, só por conta do Abel Ferreira, a gente não tem, né, uma base para dizer que o cara vai dar certo. Nesse momento, eu manteria sim o treinador, só que eu ficaria muito em cima para ele tentar outras alternativas e não apenas as mesmas de sempre, tá? A escalação que falei há pouco me parece muito óbvia em cima de questões que ele, Roger, já fez. Se ele vai se reinventar, daí é uma incógnita. O Grupo City, e por meio, né, do Bahia, confirmou a saída do Diego Rosa para o Chipre. O Vitória está muito próximo também de anunciar o lateral esquerdo Ramon. E o Inter, então, não vai contratar lateral esquerdo. Vai apostar tanto no Vitor Gabriel, caso o Bernabé não possa jogar, quanto na questão do Alan Benítez na direita para o Brian Aguirre ir para o outro lado. O Inter entende que neste momento não precisa colocar esse tipo de reforço, até pelo histórico do Bernabé, que não é de lesão, não é um histórico de lesão, ele é um cara que tem uma certa organização física e principalmente resistência, então o Inter não vai despender este dinheiro, esta quantia. Possíveis nomes ainda no mercado? Olha, só uma oportunidade muito clara. E outro cara que pode estar saindo ainda também é o Oscar Romero. Mas esse a gente ainda precisa apurar um pouquinho mais para poder te contar os bastidores. Ele está lesionado aí agora nos últimos jogos e por isso que não esteve nem entre os relacionados. A gente aguarda tudo que vai acontecer no CT do Parque Gigante agora nessa sexta-feira e te traz mais informações à noite no conteúdo do finalzinho da tarde, beleza? Então te inscreve, ativa também a notificação para tu estar ligado em tudo que acontece aqui no canal e todos os conteúdos estourarem no teu celular. Não te esquece que sexta-feira sempre é bom para tu comer um pastelzinho, né? E a Hora do Pastel é o melhor fast food do Brasil nesse segmento. Tu vai comer o pastelzinho recheado, bem crocante, feitinho na hora e, claro, com desconto, né? Grenal 10. Vai lá, aproveita, @a-hora-do-pastel no Instagram, tem um delivery perto da tua casa, eu tenho certeza, porque é a maior rede de fast foods de pastéis do mundo. Valeu? A gente tá junto nessa, um forte abraço. Tchau.